Fala, Fogão! Em meio a todo o caos que o Botafogo atravessa no Campeonato Brasileiro, ocupando a vice-lanterna da competição, o grupo político Mais Botafogo, visando proteger a sua imagem, mandou um e-mail para todos os sócios proprietários do Botafogo, alegando que não tem qualquer responsabilidade sobre tudo isso que tem acontecido com o futebol do Botafogo na temporada de 2020. Segundo esse comunicado, a responsabilidade do Mais Botafogo no futebol alvinegro se encerrou em 5 de novembro de 2019. Já vou comentar esse caso para você em detalhes. Outro ponto que eu quero destacar é a provável escalação do Botafogo para essa partida contra o São Paulo. Possivelmente teremos Calu como titular e o Honda barrado ficando no banco de reservas. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento do canal, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente a provável escalação do Botafogo para essa partida tão importante contra o São Paulo. Lembrando que essa partida contra o São Paulo é adiada pela 18ª rodada, então a gente vai igualar o número de jogos com as demais equipes ali que estão brigando com a gente para sair da zona do rebaixamento. Essa é uma partida fundamental porque o Botafogo precisa pontuar. Eu não digo nem vencer, tô falando pontuar, conseguir pelo menos um ponto lá no Morumbi. A gente sabe que vai ser uma partida complicada, o São Paulo é líder, tá vivendo ótima fase, já o Botafogo justamente o contrário, péssima fase, 8 jogos sem vitória, mas é fundamental que a gente comece a dar uma resposta em algum momento. E a gente precisa começar a somar pontos, mesmo que seja um empate contra o São Paulo, um empate contra o Internacional na próxima rodada lá no Beira-Rio, a gente tem que voltar a somar pontos. O Botafogo está 8 jogos seguidos sem saber o que é vitória. É a pior sequência negativa desde 2010, ano que a gente ficou 9 jogos seguidos sem saber o que era vencer. Nessa sequência de agora, são 2 empates e 6 derrotas, sendo 5 derrotas seguidas, vale lembrar. Então a moral da equipe, a confiança, sempre fica lá embaixo. Uma vitória pode ajudar nesse processo de recuperação. Para essa partida contra o São Paulo, a gente vai ter algumas mudanças. Primeiro, a entrada do Rafael Foster, possivelmente, na lateral esquerda. E uma outra mudança é a possível entrada do Lucas Campos como ponta pela direita. Já pela esquerda, quem deve entrar é o Calu. Então a gente tem o seguinte 11 inicial provável. Cavalieri, Marcinho, deve seguir como titular mesmo com Kevin retornando de suspensão. Na zaga, Benevenuto, Canu. Na lateral esquerda, possivelmente, o Rafael Foster. No meio de campo, José Wellison, Caio Alexandre, e aí entra uma dúvida. Quem está saindo na frente para essa terceira vaga no meio de campo é o Bruno Nazário. Mas também pode ser que a gente tenha o Weber Bessa e correndo por fora o Honda. Na ponta direita, Lucas Campos ou Lecaros, existe essa possibilidade. Parece que o Lucas Campos com o Barroca tomou a frente do Lecaros na fila pela titularidade, o que naturalmente é curioso, no mínimo curioso. Até porque o Lucas Campos, depois do Campeonato Carioca, tinha sido dado como dispensável pela diretoria. E agora, com o Barroca, foi reintegrado ao elenco, já podendo virar titular numa partida tão importante contra a equipe do São Paulo. Lá pela esquerda, o Calu deve atuar. E mais uma vez, eu tenho que frisar aqui o equívoco que é você colocar o Calu, que não tem vigor físico, para ficar fazendo a saída e volta aqui pelo corredor lateral, ele atuando pela ponta. Tudo bem que se a gente lembrar o que o Felipe Lucena falou no pós-jogo contra o Flamengo, dizendo que a ideia com o Juan e o Nazário era fechar os dois pelo corredor central para abrir as laterais, isso pode acontecer contra o São Paulo. O Botafogo fazer o Calu cair mais pelo meio, deixando o corredor lateral aqui aberto. O problema é que o Rafael Foster é um jogador mais defensivo. Então a gente não vai ter essa passagem aqui do lateral pelo corredor lateral esquerdo, o que naturalmente vai fazer com que o time do Botafogo tenha menos opções para poder agredir a equipe são paulina. Lá no comando de ataque, o Pedro Raul deve seguir como titular. Então o Matheus Babi deve seguir como opção no banco de reservas. Esse é o provável 11 inicial que o Botafogo deve levar a campo contra a equipe do São Paulo. O mais importante é o seguinte: a gente não pode ter como estratégia ficar o tempo inteiro lá atrás esperando uma mísera possibilidade de sair num contra-ataque. E considerando que o Calu não tem velocidade para puxar contra-ataque, e que o Lucas Campos também não é tão veloz assim, embora seja um jogador de velocidade, eu não considero o Lucas Campos um jogador de grande velocidade, como por exemplo era o Luiz Henrique. Luiz Henrique sim tinha velocidade, a gente sabia que podia dar a bola nele para ele puxar o contra-ataque,
Assim como aconteceu, por exemplo, naquela partida contra o Atlético Mineiro no Newton Santos. Foi uma das vitórias que a gente teve na competição. Era Luiz Fernando de um lado e Luiz Henrique do outro, os dois puxando em velocidades contra-ataques. Calu não é esse cara, e o Lucas Campos também não tem tanta velocidade assim. Vamos ver qual é a estratégia que o Barroco, o Felipe Lucena e o Lúcio Flávio vão montar para essa partida. O fato é, o Botafogo tem que jogar o jogo, tem que ter coragem. Não dá mais pé da gente ficar lá atrás o tempo inteiro, deixando a equipe adversária ficar com a bola, porque um time de qualidade, vivendo um ótimo momento, conforme é o caso do São Paulo, ficar o tempo inteiro perto da nossa grande área não é uma boa pedida, pelo menos é a minha visão. O que você pensa sobre essa possível escalação do Botafogo? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. Falando agora a respeito dessa situação do Mais Botafogo, desse e-mail que eles mandaram para todos os sócios proprietários buscando proteger a sua imagem, querendo se posicionar justamente para não levar a culpa integralmente por tudo que aconteceu na temporada de 2020 do clube. O Mais Botafogo começa esse e-mail dizendo que a responsabilidade deles sobre o futebol do Botafogo foi até 5 de novembro de 2019, ocasião em que o Montenegro colocou como condição para continuar auxiliando financeiramente o clube a saída do Gustavo Noronha como vice-presidente de futebol, para que ele, Montenegro e os seus pares, naturalmente, assumissem o controle do futebol alvinegro. Você sabe muito bem que foi formado o Comitê Executivo de Futebol e que também, antes desse comitê ser formado, o Ricardo Rotenberg assumiu interinamente a vice-presidência de futebol. Essa aqui foi a condição que o Montenegro colocou para continuar auxiliando o Botafogo financeiramente. E o Mais Botafogo, então, aceitou essa condição. Vale lembrar que o Carlos Eduardo Pereira, vice-presidente do Nelson Mufarrege, e que tinha sido presidente anteriormente, de 2015 a 2017, ele foi eleito pelo Mais Botafogo, porém saiu do Mais Botafogo em março de 2019. Ele rompeu com o Mais Botafogo nessa ocasião. Então, quando o Comitê Executivo de Futebol, do qual o Carlos Eduardo Pereira fez parte, ele assume o futebol, naturalmente o Carlos Eduardo Pereira, nessa ocasião, não fazia parte mais do Mais Botafogo, já que ele tinha rompido com o Mais Botafogo em março de 2019. Porém, vale destacar o seguinte, o Ricardo Rotenberg voltou ao Botafogo por meio do Mais Botafogo. Ele voltou em 2019, vale destacar isso. E além do Ricardo Rotenberg, tem também o Mufarrege, com quem o Mais Botafogo só foi romper em 4 de outubro desse ano. Então não tem como o Mais Botafogo falar que não tem nenhuma responsabilidade sobre tudo o que aconteceu no ano de 2020 do Botafogo. É bem verdade que na nota oficial do Mais Botafogo, eles comentam que o Botafogo nesse momento não tem comando. Isso aí é uma realidade. A gente não sabe quem é que está mandando em quê. O Mufarrege, por exemplo, é uma figura decorativa. Essa é a grande realidade. Ele simplesmente não se pronuncia. O Botafogo vivendo esse caos aí, ele ainda está no comando do clube, afinal de contas, o Durcésio Melo, novo presidente eleito, só vai assumir em 1º de janeiro de 2021 e, portanto, o Mufarrege, então, ainda é o presidente do Botafogo. Mas ele não se pronuncia, ele simplesmente fica quieto na dele. Quem assumiu o controle do futebol do clube foi o Túlio Lustosa, que em contato recente com os torcedores que foram lá no Newton Santos, os líderes das organizadas, o Túlio Lustosa falou que tem carta branca na gestão do departamento de futebol, que é ele que diz o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Então a gente sabe, nesse momento, quem está responsável pelo futebol do Botafogo. Mas em relação ao clube como um todo, está completamente abandonado. Essa é a grande realidade. Porque o Comitê Executivo de Futebol foi dissolvido. E de fato o Botafogo não teve nenhuma nota oficial falando a dissolução desse comitê gestor. O Mais Botafogo fala que de 2015 a 2019, final de 2019, eles tiveram acertos e também tiveram erros. Que nunca se eximiram desses erros que tiveram, que sempre buscaram corrigir esses erros, embora naturalmente a gente saiba, tiveram muitos equívocos na gestão do Mais Botafogo. Agora, eu sinceramente não concordo deles falarem que não tem qualquer responsabilidade. No comitê executivo você tinha o Mufarrege, presidente eleito pelo Mais Botafogo, com quem o grupo político só foi romper em 4 de outubro desse ano, então perto das eleições que ia ter. Logicamente, um movimento estratégico, não dá pra gente negar, a gente tá falando de política. Política do Botafogo. Quando o Mais Botafogo chega em 4 de outubro de 2020 e comunica que rompeu com o Mufarrege, logicamente, isso é para reforçar a imagem do candidato que o Mais Botafogo ia apoiar nas eleições, que foi o Alessandro Leite. Não foi simplesmente, decidimos romper com o Mufarrege agora porque a gente não concorda com o que está acontecendo. Logicamente, foi um movimento estratégico político. A gente não tem como negar isso. Isso é um fato.
Agora, falar que o Mais Botafogo nessa temporada não teve qualquer responsabilidade por tudo o que aconteceu, obviamente não dá pra falar isso. Tá mais do que claro que o líder do comitê gestor era o Montenegro. E isso todo mundo concorda. O líder do comitê gestor, embora o presidente em exercício do Botafogo fosse o Mufarrege, o líder do comitê gestor era o Montenegro. E eu me arrisco a dizer que o segundo homem forte desse comitê gestor era o Carlos Eduardo Pereira. Por último vinha o Mufarrege. Em terceiro lugar, o Ricardo Rothenberg. No fim das contas, Fogão, o que acontece é o seguinte: o Mais Botafogo não quer ter qualquer responsabilidade em relação ao caos que se instaurou no Botafogo no departamento de futebol. Eles não querem ter nenhuma ligação com o que aconteceu nessa temporada. Só que, logicamente, o torcedor não vai cair nessa. A gente pode sim falar que não é responsabilidade única e exclusivamente de um grupo político isolado, como é o caso do Mais Botafogo, mas sim de todo um grupo de trabalho, do qual o Mais Botafogo tem sim responsabilidade. O Mufarrege foi eleito pelo Mais Botafogo. O Carlos Eduardo Pereira foi eleito pelo Mais Botafogo. Pode ter saído do grupo político em março de 2019, assim como o Mais Botafogo pode ter rompido com o Mufarrege em 4 de outubro desse ano, mas não dá pra negar que as pessoas que estavam ali no comitê gestor, pelo menos 3 delas, Nelson Mufarrege, Carlos Eduardo Pereira e Ricardo Rothenberg, fizeram parte ativamente da gestão Mais Botafogo. O líder do comitê gestor pode ter sido o Carlos Augusto Montenegro, mas esses 3 aqui fizeram parte da gestão Mais Botafogo. Então sim, o Mais Botafogo também tem responsabilidade em tudo o que aconteceu nessa temporada. Não é o único responsável, e isso é importante a gente saber destacar. Não é o único responsável. Existem outras pessoas aí envolvidas que não fazem parte de fato do Mais Botafogo. Mas você querer tirar o corpo fora de qualquer responsabilidade, aí não. É movimento político isso. Essa é a minha opinião. Mas eu quero saber a sua, Fogão. O que você acha desse comunicado do Mais Botafogo, tentando proteger a sua imagem política dentro do clube, com essa busca por tirar o corpo fora de qualquer coisa que tenha acontecido no departamento de futebol do clube nesse ano? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 vamos.